Boa noite. Vamos encerrar agora o assunto sobre o aborto, tá? Que nós tínhamos começado na aula anterior. Nós tínhamos falado sobre a craniotomia, tínhamos falado sobre a gravidez em caso de estupro, falamos também sobre o aborto eugênico, sobretudo sobre a criança anencéfala. Faltou falar sobre a pena canônica para quem pratica um aborto. E quem vai falar sobre essa pena canônica vai ser a dona Carina, citando citando o cânon 1398, por gentileza. Quem provoca aborto, seguindo-se o efeito, incorre em excomunhão latae sententiae. A excomunhão latae sententiae é diferente da excomunhão ferende sententiae. Porque, neste caso, a sentença não precisa ser decretada, ela já está dada pela própria lei. Ou seja, é uma excomunhão automática. Quem comete o delito do aborto é excomungado pelo próprio fato de cometê-lo. Por gentileza, leia o catecismo, porque ele cita esse cânon no número 2272. A cooperação formal para um aborto constitui uma falta grave. A Igreja sanciona como pena canônica de excomunhão este delito contra a vida humana. Quem provoca aborto, seguindo-se o efeito, incorre em excomunhão latae sententiae, pelo próprio fato de cometer o delito e nas condições previstas pelo direito. Com isso, a Igreja não quer restringir o campo da misericórdia. Manifesta, sim, a gravidade do crime cometido, o prejuízo irreparável causado ao inocente morto, aos seus pais e a toda a sociedade. A excomunhão é a pena máxima. A pessoa excomungada, ela está fora da comunhão com a Igreja. Mas a Igreja não excomunga ninguém à toa, nem por acaso. Ela excomunga para manifestar a gravidade do delito e para mover o pecador a se arrepender e a pedir de volta a comunhão com a Igreja, e também para evitar que a presença de pessoas cometendo tais pecados dentro da Igreja sirva de escândalo para os outros. Foi o caso, por exemplo, de incesto referido por São Paulo na primeira carta aos Coríntios, em que ele disse que aquele homem deveria ser entregue a Satanás, expressão forte, né? Para a ruína da carne, a fim de que o espírito fosse salvo no último dia. Então ele decretou a excomunhão daquele pecador, porque ele praticava incesto com a sua madrasta, com a mulher do seu pai, e portanto, ninguém deveria admiti-lo na Assembleia Litúrgica, mas até que ele voltasse, até que ele se arrependesse e voltasse convertido. Assim também, a excomunhão, ela tem o condão de fazer a pessoa entender a gravidade do pecado cometido e de pedir a absolvição. No caso da excomunhão do aborto, quem pode suspendê-la é o ordinário, habitualmente o bispo, ou então um sacerdote a quem o bispo delegar esta faculdade, né, de absolver a excomunhão do aborto. Mas prestem atenção para esse detalhe aqui. Quem provoca o aborto, seguindo-se o efeito. A pessoa que tenta praticar aborto, mas não consegue, peca, mas não está excomungada. A tentativa de aborto não é passiva de excomunhão. Tem que ser o aborto consumado e não apenas tentado. Além disso, isso é só do direito canônico, se a pessoa não conhece a pena, ela não está excomungada. Por quê? Para você incorrer na pena, você tem que saber que a pena existe e mesmo assim querer cometer aquele delito. Se você sabe que o aborto é pecado, mas não sabe que a ele está anexa a pena de excomunhão automática,
e você pratica o aborto, você comete o pecado, mas não está excomungado. Para que você incorra em excomunhão, tem que saber que a excomunhão existe. Isso é do direito canônico. No direito civil, no direito penal, direito secular, não existe isso. Mas a Igreja Católica dá um valor enorme à nossa consciência e ao nosso conhecimento para a aplicação da pena. Muito bem. Com isso aqui, então, já está encerrada a questão do aborto. É bom lembrar que o aborto, ele atinge não apenas a mulher que praticou, aliás, ela muitas vezes, fica isenta da pena por causa de circunstâncias como a pressão, o medo grave, mas ele também atinge as pessoas que cooperam de maneira eficaz, moral ou materialmente, para que o aborto se realize. Por exemplo, o marido ou o amásio que pressionou, que conduziu a mulher até o lugar, que deu dinheiro, a enfermeira que ajudou o médico, todo mundo que cooperou para que o aborto fosse realizado está excomungado, cooperação formal, tá bom? Então aqui parece, terminamos a temática do aborto do ponto de vista canônico. Poderíamos falar também do aborto do ponto de vista jurídico. Isso aqui é uma questão que vale a pena vocês aprenderem, porque muita gente não sabe, e muita gente boa, muita gente que já estudou direito, que já se formou e que está trabalhando no campo jurídico. Existe aborto legal no direito positivo brasileiro? É uma pergunta boa, tá? E a resposta a essa pergunta é esta: não existe. Se alguém quiser um estudo detalhado do tema, pode ler esse livro, Aborto na Rede Hospitalar Pública, o Estado Financiando o Crime, que foi o meu trabalho de conclusão de curso de Direito. Terminei em 2006, o livro foi publicado em 2007. Muita coisa já mudou de lá até agora, mas a essência permanece. O que diz o Código Penal brasileiro no artigo 128? Não se pune o aborto praticado por médico. Aborto necessário, se não há outro meio de salvar a vida da gestante. Aborto no caso de gravidez resultante de estupro. Se a gravidez resulta de estupro e o aborto é precedido de consentimento da gestante ou, quando incapaz, de seu representante legal. Essas são duas hipóteses em que o aborto não se pune. Não se pune é o mesmo que é permitido? Mas há uma grande confusão que se faz atualmente, tá? Não punir um crime é diferente de permitir que ele seja praticado. E o direito brasileiro não pune o criminoso que pratica o aborto em dois casos. Quando não há outro meio, eu não falei efeito, eu falei meio. Para salvar a vida da gestante, o aborto como meio, ele é direto ou indireto? Direto. Como fim ou como meio, ele é direto. Se fosse como um segundo efeito, ele seria indireto. Então, o artigo 128 está falando de um aborto direto. Portanto, pecaminoso, imoral. Mas ele diz que não se pune. A lei pode fazer isso? Pode. Pode deixar de punir um criminoso por causa de misericórdia para com ele. Ou então, quando a gravidez resulta de estupro, aí a lei deixa de punir quem pratica o aborto em tal caso. Embora não haja nenhuma justificativa para matar a criança nesse caso. O que diz a nossa Constituição sobre o direito à vida? Tenha bondade. Artigo 5º.
Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à segurança e à propriedade. Portanto, o direito à vida é inviolável, diz a nossa Constituição. No artigo 227, que fala sobre a família, o que se diz? É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida. Portanto, a criança tem direito prioritário à vida, pela nossa Constituição. E o que diz o nosso Código Civil, no seu artigo 2º? A personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida, mas a lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro. Esta redação é triste, ela é infeliz. Por quê? Se a pessoa nasce com vida, então a personalidade civil dela começa. Tem que nascer com vida. Nascer com vida, segundo o entendimento dos civilistas, quer dizer nascer tendo respirado. Por isso se costuma, não sei se costuma, mas se fala isso nos livros de direito civil, fazer um exame da membrana do pulmão da criança nascida, se ela está morta, para saber se dentro daquela membrana há ou não oxigênio, ar. Então, se acontecer de a membrana flutuar na água, então a criança chegou a respirar. Então ela nasceu com vida. Se não acontecer isso, então a criança não chegou a respirar. Então ela nasceu já morta. Quando a criança nasce com vida, então ela começa a ser pessoa. Estranho. Mas então, antes de nascer, ela não é pessoa? Se ela não é pessoa, ela não tem nenhum direito, porque segundo a concepção jurídica de pessoa, pessoa é sujeito de direitos e de deveres. Se ela tem algum direito, ela é pessoa. Mas olha só o que ele diz. A lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro. Ou seja, a criança por nascer, o nascituro, já tem direitos. E tem direitos desde a concepção. Prestem atenção, não tem apenas expectativas de direito. Muita gente fala isso, mas é falso. O Código diz direitos atuais. Se tem direito, ela é pessoa. Mas se a pessoa, como é que a personalidade dela começa do seu nascimento com vida? Há uma contradição. E essa contradição já gerou muitos e muitos artigos e controvérsias. Por quê? De acordo com a primeira parte do artigo, a criança só seria pessoa se nascesse com vida. Na segunda parte, ela já é pessoa desde a concepção. Isto aqui é o que aconteceu quando o Estado brasileiro passou a praticar e a financiar abortos em caso de estupro. Então, quando o Estado fez isso, o Estado cometeu um salto triplo. O primeiro salto é dizer que o aborto em caso de estupro não é crime. O segundo salto é dizer que o aborto em caso de estupro nem sequer é um ilícito. E o terceiro salto é dizer que o aborto em caso de estupro não só é lícito, mas é um lícito desejável pelo Estado. São 3 saltos. Vamos examinar com vagar isso aqui. Primeiro salto, dizer que nos casos do artigo 128 do Código Penal o aborto não é crime. Isto é um salto. Não se pune equivale a não é crime? Não. Pode haver crime sem pena, embora não possa haver pena sem crime. Vamos dar um exemplo de crime sem pena. Leia o artigo 181 do Código Penal. É isento de pena quem comete qualquer dos crimes previstos neste título, em prejuízo do cônjuge, na constância da sociedade conjugal,
de ascendente ou descendente, seja o parentesco legítimo ou ilegítimo, seja civil ou natural. Aqui está dito que quem comete qualquer crime contra o patrimônio, furto, fraude, estelionato, em prejuízo do cônjuge, do ascendente ou descendente, fica isento de pena. Ou seja, imagine um crime sem violência como o furto, que se difere do roubo, o furto que difere do roubo, porque o roubo supõe violência ou grave ameaça à vítima. O furto é simplesmente apanhar alguma coisa, um objeto móvel alheio, para si ou para outrem. Se o furto é praticado entre pessoas da mesma família, vamos supor que o filho furtou uma nota de R$100 da carteira do pai. É crime. Mas não convém o Estado se meter nisso, porque eles são brancos, eles se entendem. Um vai ser herdeiro do outro. Não precisa de a polícia ir lá se meter e aplicar a sanção penal para esse caso, se não houve violência. Se houve, aí sim, vamos chamar a polícia. Isso se chama escusa absolutória. Se o crime foi praticado entre o cônjuge e outro, vamos imaginar que um passasse um cheque sem fundo para o outro. Pode acontecer, mas os dois vivem na mesma casa, em geral, digamos, em comunhão de bens. Não convém que o Estado entre aí para aplicar uma sanção penal para isso. Foi um crime praticado sem violência. Então, o criminoso fica isento de pena. E essa isenção de pena, por razões de política criminal, é chamada de escusa absolutória. Vamos ver essa aqui. Favorecimento pessoal de criminoso, artigo 348. Auxiliar a subtrair-se à ação de autoridade pública, autor de crime, a que é cominada pena de reclusão. Pena, detenção de 1 a 6 meses e multa. Se ao crime não é cominada pena de reclusão, pena é detenção de 15 dias a 3 meses e multa. Se quem presta o auxílio é ascendente, descendente, cônjuge ou irmão do criminoso, fica isento de pena. Então, ajudar um criminoso a ficar foragido da polícia, subtraí-lo da autoridade policial é crime. O crime é tão maior quanto maior for a gravidade do crime que o criminoso cometeu. Mas há um caso em que quem presta auxílio ao criminoso fica isento de pena. É quando quem presta auxílio é ascendente, descendente, cônjuge ou irmão. Uma mãe que presta auxílio ao filho para escondê-lo da polícia comete crime. Mas a lei, por misericórdia, não pune a pobre coitada, né, que está fazendo isso. Porém, é só a mãe. Se a vizinha ajudar a mãe a esconder, a vizinha não tem este benefício da lei. A vizinha responde. Então, a escusa absolutória é a não aplicação da pena a um criminoso, em um caso particular, por razões de política criminal, tá? Então, naquele caso, o artigo 128 do Código Penal traz uma redação típica de escusa absolutória. Não se pune, mas o crime permanece. Este aqui é o jurista Walter Moraes, antigo desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo, maior autoridade brasileira em direitos da personalidade, que escreveu um artigo sobre esse assunto. Quanto ao aborto, a lei diz não se pune. Suprime a pena, fica o crime. Aqui está um discípulo dele, Dr. Ricardo Dipp, que atualmente é desembargador do mesmo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, do Estado de São Paulo. Está a cuidar-se das chamadas escusas absolutórias, causas que, excluindo a pena, deixam subsistir, contudo, o caráter delitivo do ato a que ela se relaciona.
As escusas absolutórias do artigo 128 do Código Penal isentam de pena o criminoso após o aborto já praticado, mas não dão permissão prévia para abortar. Nas hipóteses do artigo 128 do Código Penal, o aborto continua sendo crime. E é bom saber disso. Imagine se não fosse, né? Porque se fosse, vamos imaginar o que aconteceria. Imagine que, já que o furto praticado entre pessoas da mesma família não é passível de pena, imagine que a gente inventasse o seguinte: já que não tem pena, não é crime. Já que não é crime, é lícito. Já que é lícito, vamos então ensinar como se faz. Então, vamos imaginar que as escolas passassem a ensinar às criancinhas qual é a melhor maneira de surrupiar coisas do papai e da mamãe. Porque tal furto não se pune. Se não se pune, não é crime. Se não é crime, é lícito. Se é lícito, vamos ajudar. Calma, que isso? Houve um salto enorme aí, não é? Mas um salto semelhante está sendo dado pelo governo quando ele pratica aborto para mulheres vítimas de estupro. Não se pune, logo não é crime. Não é crime, logo é lícito. É lícito, então é um lícito que o Estado deve favorecer. Vamos financiar. Doutor, vamos tomar muito cuidado com isso, tá? Agora o segundo salto. O segundo salto é o maior de todos. O primeiro é dizer que o aborto em caso de estupro não é crime. Mas ainda que ele não fosse crime, ele seria um ilícito. Porque crime é apenas um tipo de ilícito, é um ilícito penal. O segundo salto é dizer que, já que o aborto não é crime, ele nem sequer é ilícito, mas ele passa a ser lícito. Esse salto aqui é que é enorme. Ainda que nos casos do artigo 128 do Código Penal o aborto não fosse crime, ele continuaria sendo um ilícito. No oceano dos ilícitos, há uma ilha chamada crime. Você tem ilícitos de diversas naturezas. O ilícito penal, que é o crime ou a contravenção. O ilícito civil, imagine, deixar de cumprir um contrato. Não é crime, mas é um ilícito civil. Praticar um dano em uma colisão de automóveis. Se esse dano não foi doloso, não é crime. Mas você tem a obrigação civil de reparar o dano. Avançar um sinal vermelho é um ilícito administrativo, mas não é crime. Faltar ao trabalho sem justa causa é um ilícito trabalhista, mas não é crime. Ilícito tributário. Atualmente, os ilícitos tributários também são crimes, mas poderiam não ser. A sonegação de imposto poderia ser um tipo de ilícito que não estivesse enquadrado como crime. Então, ainda que o aborto não fosse crime, naquele caso, ele continuaria sendo um ilícito. Por quê? Ilícito é tudo aquilo que é contra a lei. Dizer que não ser crime é o mesmo que ser lícito seria um formidável simplismo, é o que diz Walter Moraes. Para que o aborto, nos casos do artigo 128 do Código Penal, fosse lícito, seria preciso revogar todas as leis que protegem o nascituro, a criança por nascer. Quais são elas? Seria preciso retirar do caput do artigo 5º da Constituição Federal a inviolabilidade do direito à vida. Seria preciso retirar o inciso 45 do artigo 5º da Constituição Federal, que diz: nenhuma pena passará da pessoa do condenado, porque a criança que é abortada porque o seu pai praticou estupro está pagando pelo crime que o pai cometeu. A pena não pode passar do pai para o filho, muito menos será aumentada de pena de reclusão para pena de morte. Seria preciso retirar o artigo 227 da Constituição Federal, que diz: é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente com absoluta prioridade o direito à vida. E seria preciso revogar o Estatuto da Criança e do Adolescente,
sobretudo o seu artigo 7º, que diz: a criança e o adolescente têm direito à proteção à vida e à saúde mediante a efetivação de políticas públicas que permitam o seu nascimento. Então, a criança precisa de políticas públicas que permitam que ela nasça, não que ela seja morta antes de nascer. O próprio Estatuto da Criança e do Adolescente proíbe que o Estado pratique alguma coisa para impedir que a criança nasça. Seria preciso revogar o Código Civil com todos os direitos assegurados ao nascituro desde a concepção, conforme diz o artigo 2º, que nós já lemos, a segunda parte dele. A lei põe a salvo desde a concepção os direitos do nascituro. E seria preciso também denunciar o Pacto de São José da Costa Rica, que reconheceu explicitamente a personalidade do nascituro. O Pacto de São José da Costa Rica é um tratado internacional de direitos humanos que o Brasil assinou e ratificou, que já faz parte do nosso direito interno e que reconhece o nascituro como uma pessoa. Então, o Brasil precisaria sair desse pacto unilateralmente, o que se chama em direito internacional denunciar um pacto. Seria preciso fazer isso. Para que o aborto sem pena deixasse de ser ilícito, seria preciso fazer uma revolução na legislação brasileira. Nem sequer uma emenda constitucional que abolisse o direito à vida seria possível, porque diz o artigo 60, parágrafo 4 da Constituição Federal, que não será objeto de emenda constitucional algo que tenda a suprimir os direitos e garantias individuais, entre eles o direito à vida. Veja como esse segundo salto é grande, é um salto abismal. Mas ainda um terceiro salto. Suponhamos que nós conseguíssemos saltar do crime para o ilícito, do ilícito para o lícito. O terceiro salto é dizer que este aborto, que agora chegamos à conclusão indevidamente de que ele é lícito, ele deve ser favorecido pelo Estado. Porque nem tudo que é lícito é desejável pelo Estado. Vamos dar alguns exemplos. Ainda que o aborto não fosse crime, primeiro salto. Ainda que não fosse ilícito, segundo salto. O Estado não deveria favorecê-lo, é o terceiro salto. Pois nem tudo aquilo que é lícito fazer é desejável pelo Estado que se faça. Exemplo, tabagismo. Tabagismo é uma prática lícita, com exceção de algumas restrições que a lei põe em certos lugares. O tabagismo, ou seja, o ato de fumar, é lícito, mas não é desejável pelo Estado que nós fumemos. Por isso, o Ministério da Saúde faz campanhas contra o cigarro. E está certo. Nem tudo que é lícito é desejável que se incentive. A imigração. Todos nós temos o direito, se quisermos, de sair do Brasil e ir para o exterior e fixar residência no estrangeiro. É um direito que eu tenho. Mas isso não é desejável pelo Estado. Por isso seria absurdo que o Estado pagasse passagens aéreas para qualquer um de nós que quisesse sair e fixar residência no estrangeiro. O Estado não faz isso. O êxodo rural. Qualquer pessoa tem o direito de sair da sua terra e ir para a cidade. Mas isso não é desejável, porque isso causa um inchaço urbano, a proliferação de favelas, um aumento de desemprego. Então, o Estado não favorece o êxodo rural. Ainda que por absurdo houvesse o direito de matar crianças, que o aborto fosse legal, o Estado, por meio do Ministério da Saúde, não poderia favorecer tal conduta. Então, são 3 saltos. E é muito importante saber disso, porque muita gente, com simplismo, afirma que, nesse caso, o aborto é legal e, com mais uma dose de simplismo, que o Estado, portanto, deve assegurar tal direito, financiando tais abortos pelo SUS. Dona Karina, leia Santo Tomás de Aquino, por favor. Toda lei humanamente imposta tem tanto razão de lei quanto deriva da lei da natureza. Se, contudo,
em algo discorda da lei natural, já não será lei, mas corrupção da lei. Portanto, se houvesse uma lei autorizando, permitindo um aborto diretamente provocado, tal lei, por se opor à lei natural, não seria lei, seria a corrupção da lei. Palavra de Santo Tomás de Aquino na Suma Teológica. Felizmente, nós não somos abortistas, porque se fôssemos, estaríamos num beco sem saída. Olha só. O que você acha? O artigo 128, inciso 1º e 2º do Código Penal, permite o aborto em 2 casos? Se você disser que permite, então você é obrigado a dizer que este artigo aqui é inconstitucional, porque ele está permitindo o que a Constituição proíbe, matar. Matar diretamente o inocente. Nesse caso, se ele é inconstitucional, é como se ele não existisse. Mesmo nessas 2 hipóteses, o criminoso sofre punição. Ou seja, mesmo quando o aborto é meio para salvar a vida da gestante, mesmo quando a gravidez resulta de estupro, a pena existe. Porque aí se aplicam os outros artigos do Código Penal que incriminam o aborto. O 124, que é o aborto praticado pela própria gestante, e o 125 e 126, que é praticado por terceiros, com ou sem o consentimento dela. E se você disser agora que o artigo 128 não permite o aborto em 2 casos, que é o que nós dizemos, que ele apenas não pune, mas não permite, então ele é constitucional. Se ele é constitucional, então nessas 2 hipóteses o aborto é ilegal, mas a lei não aplica a pena ao criminoso, por força da escusa absolutória. Então prestem atenção, se você fosse abortista, seria melhor você dizer isso aqui. Dizer que o artigo 128 não permite o aborto. Pelo menos você teria uma isenção da pena. Pelo menos. Se você disser que ele permite, então ele está fora da ordem constitucional e aí nem sequer isenção da pena você tem. Esse é o beco sem saída dos abortistas. Esta aqui é uma questãozinha importantíssima. O nascituro, a criança por nascer, é pessoa ou não é pessoa? Como já falei, o artigo 2º do Código Civil deixa essa questão bastante contraditória. Mas desde que o Pacto de São José da Costa Rica foi assinado e ratificado pelo Brasil, essa questão foi pacificada. Vejamos. A personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida, mas a lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro. Eis aqui o pomo da discórdia, o artigo 2º do Código Civil. Na primeira parte, dizendo que a criança por nascer ainda não é pessoa. Na segunda parte, dizendo que ela tem direitos, logo ela é pessoa, desde a concepção. Com o Pacto de São José da Costa Rica, esta primeira parte aqui ficou sem aplicação. Agora, se nós formos coerentes com o que o Brasil assinou e ratificou, temos que dizer que a personalidade começa desde a concepção e não com o nascimento com vida. O Pacto de São José da Costa Rica é uma arma poderosíssima, mas nós temos que saber usá-la, senão o tiro pode sair pela culatra. Ela é uma convenção, o nome dela é Convenção Americana sobre Direitos Humanos. Ela foi assinada em 22 de novembro de 1969. Ela foi aprovada pelo Congresso Nacional do Brasil em 26 de maio de 1992, pelo Decreto Legislativo número 27. E em 1992, no dia 6 de novembro, o Decreto 678 determinou a sua integral observância, o Presidente da República.
Portanto, pertence ao direito interno brasileiro, está em vigor. O que diz esse pacto? Artigo 1º, número 2, por gentileza. Para os efeitos desta convenção, pessoa é todo ser humano. Pessoa é todo ser humano? Mas um neném é um ser humano? Um embrião é um ser humano? Ninguém duvida que um neném seja ser humano. Mas há juristas que digam que ele não é pessoa. Mas aqui, para os efeitos dessa convenção, pessoa é todo ser humano? Isso é muito interessante. Vejamos agora o que diz o artigo 3º. Toda pessoa tem direito ao reconhecimento de sua personalidade jurídica. Eu ouvi falar pessoa. Pessoa é o quê? Vamos ver o artigo 1º? Pessoa é todo ser humano. Vamos pegar o artigo 1º e colocar dentro do 3º. Como é que fica? Todo ser humano tem direito ao reconhecimento de sua personalidade jurídica. O pacto não faz mais distinção entre a vida intra e extrauterina. Todo ser humano deve ser reconhecido como pessoa perante o direito. Todo ser humano, não só todo ser humano nascido, não só todo ser humano nascido com vida. Todo ser humano tem direito ao reconhecimento de sua personalidade jurídica. E isso aqui é absoluto, não se colocam exceções. Se a criança, portanto, por nascer, é pessoa, então não se pode admitir a violação do fundamental direito dela, que é o direito à vida, pelo aborto. Mas quem não sabe usar o pacto, cita não esses 2 artigos, mas o artigo 4, que é importante, mas não tanto quanto esse que nós lemos. Que diz o artigo 4, número 1º? Toda pessoa tem o direito de que se respeite sua vida. Esse direito deve ser protegido pela lei e, em geral, desde o momento da concepção. Ninguém pode ser privado da vida arbitrariamente. O pessoal favorável ao aborto faz questão de sublinhar este em geral, para dizer, toda pessoa tem direito à vida, mas nem sempre. Em geral, o direito à vida existe desde a concepção. No entanto, se você quiser harmonizar este artigo 4º com os artigos 1º e 2º, você tem que interpretar esse em geral, não como na maioria dos casos, mas na generalidade dos casos, ou seja, sempre. Porque se você disser que em algum caso o nascituro não tem direito à vida, então ele não é pessoa. Se ele não tem sequer direito à vida, ele não tem nenhum outro direito também. Então, se ele é pessoa, ele tem que ter direito à vida. E se ele tem algum direito, esse direito começa no momento da sua concepção. Então, prestem atenção. Quando vocês forem usar o argumento do Pacto Zero à Costa Rica, usem o artigo 4º também, mas usem sem esquecer de usar primeiro o artigo 1º e o artigo 3º. Dizer que o nascituro é pessoa é fundamental. Depois, sim, você diz que ele tem direito à vida, que ele tem direito desde a concepção, e aí você argumenta que esse em geral só pode ser entendido como sempre, como uma generalização e não como uma excepcionalização. E como é que você fala? Excepcionalidade. Não assim, tá? Tem que ser uma generalização e não uma excepcionalidade. Ótimo. Ficou claro, então, que pelo Pacto Zero à Costa Rica, o nascituro também é pessoa. E agora, o que vale mais, o pacto ou o Código Civil? Eis a questão. Antigamente, quando eu estudava direito, dizia-se que os tratados, as convenções internacionais, tinham status de lei ordinária. Então, como esse pacto foi assinado e ratificado pelo Brasil na década de 90, e o Código Civil vem em 2002, então o Código Civil valeria mais do que o pacto, pela sucessão do tempo. Porém, esse entendimento mudou. Olha só,
Segundo a Convenção, todo ser humano, que é toda pessoa, tem direito ao reconhecimento de sua personalidade jurídica. Esse direito não tem exceções, inclui também o nascituro. Logo, a primeira parte do artigo 2º do Código Civil, a personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida, entra em conflito com o Pacto de São José da Costa Rica, que reconhece que o nascituro é pessoa. A primeira parte do artigo 2º entra em conflito com o Pacto de São José da Costa Rica. E aí? Segundo um recente entendimento do Supremo Tribunal Federal, que não é da minha época, quando eu era estudante, o Supremo não pensava assim, os tratados internacionais de direitos humanos gozam de um status supralegal, ou seja, inferior à Constituição, mas acima de todas as leis. Tal é o status do Pacto de São José da Costa Rica. Por exemplo, o Pacto de São José da Costa Rica não admite a prisão do depositário infiel. Se alguém recebeu um objeto como em depósito e não quer entregar, segundo o Código Civil, pode-se prender essa pessoa. A prisão do depositário infiel. Mas o Pacto de São José da Costa Rica não fala desta exceção. A única exceção para a prisão civil é a prisão por dívida alimentar. Então, o que foi que aconteceu? Confrontando o Pacto de São José da Costa Rica com o Código Civil, o Supremo Tribunal Federal disse que fica sem aplicação a prisão do depositário infiel, por contrariar o pacto, porque o pacto está acima. Está abaixo da Constituição, mas acima de todas as outras leis, inclusive acima do Código Civil. O pacto reconhece a personalidade do nascituro, contrariando o artigo 2º, primeira parte do Código Civil, que fica sem aplicação. Aqui está o status supralegal. No topo está a Constituição. Abaixo estão as leis e os tratados internacionais gerais. Mas no meio, abaixo da Constituição e acima das leis ordinárias, estão os tratados internacionais sobre direitos humanos, incluindo o Pacto de São José da Costa Rica. Tá? Vejamos o entendimento aqui. É de 2009, olha. Prisão civil do depositário infiel em face dos tratados internacionais de direitos humanos. Interpretação da parte final do artigo 68, do inciso 68 do artigo 5º da Constituição Brasileira de 1988. Posição hierárquica normativa dos tratados internacionais de direitos humanos no ordenamento jurídico brasileiro. Desde a adesão do Brasil, sem qualquer reserva, ao Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, artigo 11, e à Convenção Americana sobre Direitos Humanos, Pacto de São José da Costa Rica, artigo 7º, ambos no ano de 1992, não há mais base legal para a prisão civil do depositário infiel, pois o caráter especial desses diplomas internacionais sobre direitos humanos lhes reserva lugar específico no ordenamento jurídico, estando abaixo da Constituição, porém acima da legislação interna. O status normativo supralegal dos tratados internacionais de direitos humanos subscritos pelo Brasil torna inaplicável a legislação infraconstitucional com ele conflitante, seja ela anterior ou posterior ao ato de adesão. Assim, ocorreu com o artigo 1287 do Código Civil de 1916 e com o Decreto Legal número 911/69, assim como em relação ao artigo 652 do novo Código Civil, Lei número 10.406 de 2002. Ou seja, o Pacto de São José da Costa Rica, embora seja de 92 a sua ratificação, ele está acima do Código Civil, tanto o de 16 como o de 2002, que é o atual. Então, a legislação que conflite com ele fica sem aplicação, seja antes ou depois dele, porque ele tem um status supralegal. Esse é o entendimento do Supremo para o depositário infiel. E esse entendimento poderia ser estendido à proteção do nascituro. Só que não houve
advogado, não houve um promotor de justiça, não houve ninguém para levantar o argumento assim. Sempre que falavam do Pacto do Costa Rica, citavam só o artigo 4º, que fala do direito à vida desde a concepção, mas tem aquela palavrinha em geral. Não falava da personalidade, do direito a ser reconhecido como pessoa. Então a arma nunca foi bem usada. Por isso nunca ela atingiu o alvo. Por isso o Supremo permitiu, por exemplo, a destruição de embriões humanos, prevista pela Lei de Biossegurança, declarou que isso era constitucional. Por isso, o Supremo permitiu o aborto de anencéfalos e está para permitir o aborto até 3 meses em qualquer caso pela ADPF 442. Esta arma aqui, infelizmente, não foi bem manejada pelos operadores do direito. Seja com nível constitucional, seja com nível supralegal, o Pacto de São José da Costa Rica é uma bomba com potência suficiente para destruir qualquer negação da personalidade do nascituro e qualquer dispositivo do Código Penal que se queira interpretar como permissão para o aborto, ou seja, o artigo 128, nos incisos 1º e 2º. No máximo dos máximos, você pode admitir que isso aqui é uma escusa absolutória, uma isenção de pena, mas jamais uma permissão. Conclusão. De acordo com o Pacto de São José da Costa Rica, todo ser humano, desde o momento da concepção, tem o direito de ser reconhecido como pessoa e, obviamente, o direito à vida, porque se a pessoa não tem direito à vida, o que ela é? Portanto, é inaplicável a primeira parte do artigo 2º do Código Civil. A personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida. Isso aqui tem que ser riscado. E é inaplicável o artigo 128 do Código Penal, não se pune o aborto praticado por médico, se quiser entender a não punição como uma permissão para abortar. Logo, com a vigência do Pacto de São José da Costa Rica e com o entendimento novo do Supremo Tribunal Federal de que esta convenção tem nível supralegal, que é o entendimento da maioria, ou até constitucional, que é o entendimento da minoria, não há lugar para o aborto no ordenamento jurídico brasileiro. Tá? Mas vocês vão me dizer, poxa, mas o Supremo já declarou que o aborto de crianças anencéfalas não se inclui nos crimes contra a vida do Código Penal. Declarou, mas eu não diria que isso é um aborto legal. Legal quando é previsto por lei. Isso aqui é uma coisa construída pelo tribunal. Isso não merece o nome de lei, nem ser chamado de legal. Coração Imaculado de Maria, livrai-nos da maldição do aborto. Então, agora que terminamos esses slides, é bom que vocês gravem, porque isso aí não está na apostila, mas está disponível para baixar na página do Provida. Aprendam isso, transmitam para os seus amigos e para os seus alunos, se houver, porque pouca gente sabe e pouca gente transmite esses dados. Então, vamos ver, gente. Para vocês entenderem, esse vídeo, ele fala sobre o aborto praticado nos Estados Unidos. O aborto lá é permitido desde que, em 1973, uma moça chamada Norma McCorvey, apelidada Jane Roe, ajuizou uma ação diante da Suprema Corte contra a constitucionalidade da lei do Texas que a impedia de abortar. A Suprema Corte, por 7 votos contra 2, declarou que a lei do Texas era inconstitucional por 2 motivos. Porque a mulher tinha direito à sua privacidade e porque a criança, por nascer, não era pessoa. E disse também que qualquer lei que proibisse o aborto nos 2 primeiros trimestres, ou seja, até o 6º mês, em qualquer um dos estados da Federação Norte-Americana, 50 estados,
que seria uma lei inconstitucional. Esta foi a famosa decisão Roe versus Wade. Roe versus Wade. Roe é o sobrenome de Jane Roe, a moça que queria abortar. Wade era o procurador do estado do Texas. Quem venceu foi Roe, por 7 votos contra 2. E esta decisão está em vigor até hoje. A protagonista desse caso, Jane Roe, que na verdade foi instrumentalizada por feministas, ela se arrependeu, ela contou que havia mentido ou que foi induzida a mentir. A mentira é que a gravidez era resultante de um estupro. Não era. Mas a mentira foi eficaz para obter o ganho da causa. Ela confessou a verdade em 92. Esta sentença é de 73. Né? Em 95, ela confessou a verdade na revista Newsweek. E depois ela se tornou pró-vida. Foi batizada na igreja protestante, depois se converteu ao catolicismo e foi crismada, e passou todo o final de sua vida tentando reverter a decisão judicial de que ela foi causa. Morreu há bem pouco tempo, mas sem conseguir essa reversão. Norma McCorvey, apelidada Jane Roe. Então, aqui nós veremos nos Estados Unidos como é o aborto praticado nos Estados Unidos. Lá veremos os militantes pró-vida na frente de uma clínica de aborto de Houston, no Texas, tentando impedir que as mulheres abortem seus filhos em uma operação resgate. A operação resgate é um bloqueio da clínica, um bloqueio que se faz pacificamente, sem violência. Você se senta nas escadarias da clínica, ou você se deita, ou você usa cartazes, mas você não deixa assim que a mulher entre, coitada. E o dono da clínica, preocupado porque está perdendo as suas freguesas, chama a polícia. E a polícia vem não para prender o açougueiro de crianças, mas para prender aqueles que não querem deixar o açougue funcionar. Afinal, nos Estados Unidos, matar crianças é um direito. E quem se opõe a esse direito está fora da lei. A polícia, armada com cacetetes de borracha, espanca os manifestantes, arrasta-os até o camburão e os põe na cadeia, a fim de que o matadouro infantil possa funcionar normalmente. É comum que os militantes pró-vida passem um fim de semana presos. E aí vocês verão algumas dessas cenas de violência policial contra os pró-vida norte-americanos. Verão também alguns tipos de aborto, para vocês entenderem. As crianças que vocês virem totalmente desfiguradas, como se fosse uma fruta no liquidificador, foram vítimas de aborto por aspiração ou sucção. Se elas forem cortadas em pedaços grandes, então foi aborto por curetagem. As curetas são essas lâminas afiadas em forma de foice, assim, né? Que o médico maneja com o polegar e o indicador para fazer uma raspagem no útero. Se tiver criança, a criança é despedaçada. Crianças que vocês virem que nasceram inteirinhas, pode ser aborto por cesariana. A criança nasce viva, chora e morre. Morre se o médico deixá-la morrer, porque o médico pode também apressar a morte, por exemplo, asfixiando-a contra a placenta. Mas se jogar na lata de lixo, daqui a pouco ela está morta. Ou então, crianças que vocês virem bem grandinhas, mas com a pele toda queimada, são crianças mortas por envenenamento salino. Quando o médico injeta uma solução hipertônica de sal no útero, a criança está sempre envolvida por aquele líquido amniótico e ela morre cauterizada, como ocorreria se você jogasse uma criança num balde com soda cáustica. Ela morre, mas demora a morrer, é uma morte muito cruel. Se
a mulher tiver sorte, ela vai dar à luz a uma criança inteirinha, mas com a pele toda queimada. Então, se vocês virem crianças desse tamanho e dessa aparência, são de aborto por envenenamento salino, tá? Então, o resto eu acho que vocês vão poder ver melhor do que eu explicando. O vídeo que vocês vão assistir desmascara a terrível realidade sobre a prática do aborto, um método de violência que mata cada dia mais bebês. A polícia que anteriormente atacava aos negros que reivindicavam por seus direitos civis, agora ataca aos pacíficos manifestantes pró-vida. Quem pensa que esta afirmação é demagógica, talvez nos próximos 6 minutos mude sua opinião. Algumas das criaturas que vamos mostrar são produtos do clássico aborto efetuado entre a 9ª e a 10ª semana de gestação. Como os abortos nunca se cometem antes da 6ª semana, a criatura já está tão formada que o coração bate e o cérebro produz ondas. Muitos dos bebês que verão estavam no 2º ou 3º trimestre de gestação e foram recolhidos em lixeiras no fundo de uma clínica de aborto de Houston, Texas. O que estamos mostrando é para realçar o efeito aterrador de que a grande maioria dos abortos não são senão um método de controle de natalidade. Também queremos que compreenda que o aborto por conveniência é legal nos Estados Unidos durante os 9 meses de gestação. Alguns poderiam perguntar-se sobre a necessidade de fazer um vídeo desta natureza. A resposta pode se encontrar nas produções sobre o Holocausto dos judeus perpetuados pelos nazistas. Os diretores não mostram as filmagens da sangrenta Segunda Guerra Mundial com a finalidade de manipular os sentimentos dos espectadores, e sim porque os campos de concentração nazistas representam um mal abominável que nunca poderia ser totalmente descrito em nenhuma conferência. O holocausto do aborto não é menor que o dos nazistas. Todos sabem instintivamente que o aborto é um mal, porém tido como um mal menor. Se você não assistir às imagens que vamos mostrar, não poderá conhecer a magnitude do mal que realmente é o aborto. Queremos fazer desse vídeo o portador desta realidade e eliminamos a narração para permitir a reflexão mais profunda sobre o conteúdo que você vê. Sem dúvida, esperamos que o assista até o fim, porque a ignorância sustentada pela negação impedem que a nação reaja contra o aborto como algo tão horripilante que não podemos ver e não deveríamos tolerar. Reflexo de Deus, que é fecundidade.
só para vocês não ficarem tristes, eu vou agora exibir uma coisa bem atual para vocês, que é um documento aqui, olha. Essas aqui são as resoluções aprovadas no 6º Congresso Nacional do PT em 2017. Vamos para a página 39, que é o que nos interessa. Isso está no site do PT, tá? Vocês podem ver lá. Bem, aqui o PT pretende, caso ele seja eleito, fazer uma nova Constituição, tá bom? Aqui, olha. A principal bandeira de nosso programa é a convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte livre, tá bom? Destinada a reorganizar estruturalmente o Estado brasileiro. 13 capítulos fundamentais sintetizam essas reformas, a reforma estrutural que vai haver na Constituição. Uma reforma política, 13 capítulos porque é o número do PT, 13, né? Então eles dividiram em 13. Tá. Vamos para as últimas reformas. Direito das mulheres. Alguém quer ler isso aqui, que é maravilhoso? Descriminalização do aborto e regulamentação de sua prática no serviço público de saúde. Ótimo. Vamos ver agora aqui em Direitos Humanos, por favor. Descriminalização progressiva do consumo de drogas. Leia. Institucionalização dos direitos de casais homoafetivos como a entidade familiar plena. Por quê? Eles foram reconhecidos como união estável, não por uma lei, muito menos pela Constituição, mas por uma decisão doida do Supremo. Aqui eles querem fazer uma Constituição nova que reconheça os homossexuais unidos como se fosse uma família, né? Um direito da nova Constituição. Então isso aqui é oficial, é só para vocês entenderem antes de votarem, tá bom?